Feche seus olhos aí, irmãos. Deus, em nome de Jesus, entrega esse momento em tuas mãos, ó Pai. Momento em qual, Deus, vamos ouvir a sua palavra, aquilo que vem de ti, ó Pai. Aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Deus, em nome de Jesus, que eu possa me esconder agora atrás da cruz de Cristo. Que o Senhor venha ser exaltado, que a sua palavra venha estar sendo gravada no coração e na mente do teu povo, para conduzir-nos, ó Pai, à vida eterna contigo, a conduzirmos, ó Pai, a uma vida reta, Pai, de acordo com o que o Senhor deseja para nós. Deus, fala através de mim, ó Pai, apesar de quem sou. Abençoa o teu povo, ó Deus, e tira toda a dispersão, tira toda a preocupação agora, Pai. Passa com tuas mãos agora sobre a mente do teu povo. Tira, Deus, sai retirando toda a seta do diabo, toda a preocupação que o povo tem com outra coisa agora, Pai, coisas seculares. E que haja paz em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, venha pairar aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu vendo essa Páscoa, eu vendo as pessoas ceiarem e passarem por esse feriado, eu me perguntei, será que o povo sabe o que é a Páscoa? O que realmente é a Páscoa? Os cristãos chegam e falam, não, é a ressurreição de Cristo. E aí? Mas o que a palavra diz sobre a Páscoa? Você sabe o significado do que é a Páscoa? O que ela representa para as nossas vidas hoje em dia? É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. O tema da minha mensagem, simbolismo da Páscoa. Abra sua palavra aí, palavra de Deus, capítulo de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, ou seja, no dia 10, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós,
e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia, versículo 16, haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito a comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrinos como naturais da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Amém? Até aqui. Eu vendo o pessoal comendo peixe. Tinha gente que falava que não podia comer carne vermelha. E eu, pai, por que não comer carne vermelha? A palavra de Deus não diz para não comer carne vermelha. Está falando para comer pães asmos e carne vermelha, que é o cordeiro. Cordeiro é carne vermelha, não é? Ou cordeiro ou carneiro. Mas eu não gosto de errado nisso. Eu comecei a pesquisar e Deus falou: Samuel, não é bem assim. Isso é uma simbologia do que eu traria sobre o mundo através de Jesus. Entenda aí, irmãos. Essa palavra é só comparação, irmãos, do que é a Páscoa e do que é Jesus para nós hoje. Então, quando chegar a Páscoa, irmãos, vocês vão saber a diferença do que é Páscoa, do que é a Páscoa do mundo. Amém? Não é menos comer peixe e nem comer ovo de chocolate. Então vamos lá. A primeira comparação que eu quero fazer entre o povo de Israel e nós no dia de hoje. O povo de Israel aqui em Êxodo, nesse capítulo, nesse contexto, o povo de Israel era escravo no Egito. Mais ou menos há 400 anos eles já eram escravos no Egito. E o escravo tem direito ao quê? A nada. O escravo não tem direito a nada. Só tem direito a uma coisa: a trabalhar para ganhar dinheiro para o seu dono. A fazer a vontade do seu senhor. Sem ter lucro nisso. Sem ter as suas ânsias, as suas expectativas alcançadas, resolvidas. Já viu algum escravo falar assim: caramba, eu comprei o Camaro que eu queria? Não vê um negócio desse, cara. O escravo não tem as suas necessidades supridas. E quando nós éramos no mundo, nós éramos escravos do pecado. Mas Samuel, como assim? Nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos para fazer a vontade do pecado. Nós saímos e esbanjava dinheiro ali, praticamente o salário todinho, para fazer a vontade da carne. Saía de lá, depois estava doido para fazer de novo, porque a necessidade que você tinha não era suprida. Não é assim?
você fazia, faltava algo. Quando você era escravo do pecado. E assim o povo de Israel era, assim o mundo é hoje. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus. A segunda comparação que eu quero fazer, o povo não tinha esperança de herdar a terra que eles tinham de herdar. Deus tinha prometido àquele povo herdar uma terra que manava leite e mel. O povo de Israel era prometido para aquela terra, a terra de Canaã. Eles sonhavam com ela, sabiam que ela existia, mas não tinham expectativa de possuí-la, porque eram escravos. Assim nós hoje, quando nós não temos Jesus no coração, estamos no mundo, sabemos que existe uma terra, existe um mundo depois desse. Um mundo que Deus estará conosco. Mas não temos certeza que vamos herdar ele. Se você perguntar para alguém lá do mundo, falar, você tem certeza que vai para o céu? Eu sou um cara bom, tal, acho que Deus não vai me deixar ir para o inferno. E aí, cara, você deixa aí. Ele não tem certeza da salvação. Ele não tem convicção de que ele vai chegar assim. Rapaz, eu fui comprado. Deus me comprou. Ele está me aguardando. E essa é a diferença, irmãos, do povo de Israel lá, com o povo de hoje em dia. O povo tinha expectativa de herdar a terra, mas não eles queriam herdar a terra, sabiam que a terra existia, mas não tinha expectativa de herdar ela. Não conseguia fazer nada, era escravo. Assim é o povo hoje, escravo do pecado. Não tem expectativa de herdar a vida eterna. A terceira comparação que eu quero fazer é que ali na Páscoa, para o povo ser liberto daquela situação de escravidão, foi necessário um sacrifício. Samuel, o que é um sacrifício, Samuel? O que é um sacrifício para você, igreja? Houve ali a necessidade de uma morte de alguém. Ali de um cordeiro, de um carneiro. Para nós hoje, a morte de Jesus. O cordeiro era sem mácula. Era perfeito. Jesus, perfeito, sem pecado, sem mancha. Então agora, irmãos, eu vou começar a comparar o cordeiro com Jesus. Aqui no capítulo 12, quando Deus chega assim e fala, o cordeiro tem que ser sem defeito, sem mancha. Se eu já falei que Jesus era sem mancha, ele era sem pecado. Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado para que o sangue fosse colocado nas vergas e nas ombreiras da porta. O que significa isso, Samuel? O cordeiro tinha que ser morto e aspergido o sangue ali nas ombreiras, passado, para que quando o anjo de Deus passasse, não matasse o povo, não matasse os primogênitos. O que isso significa? Jesus morreu. Jesus morreu como? Na cruz, irmãos. Ele manchou a cruz com seu sangue, nas ombreiras, onde estavam as suas mãos. Sangue foi derramado nas ombreiras. E o seu corpo transpassado. Olhe para mim, Léo, por favor. E o seu corpo todo açoitado. Som. Foi manchado na verga da cruz. Aquela madeira ali, quando você olha para um portal de uma casa,
significava a cruz naquele momento. E Jesus hoje foi sacrificado por nós, irmãos, para que nós não precisássemos ser mortos. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Foi Jesus que morreu por você, irmão. Você não precisou morrer, irmãos. Ele morreu por você. Aleluia. Versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo. Versículo 9. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Samuel, o que isso significa? O que isso tem a ver, cara, com o dia de hoje? Jesus foi afogado, irmãos. Jesus chegou e meteram o chicote nele até morrer. Ele foi colocado no madeiro. Ele foi colocado sobre a lenha. Para assar o carneiro, tinha que colocar ele sobre a lenha. Assim, Jesus morreu por nós. Em cima da lenha. Em cima do madeiro. Versículo 10. Nada deixarei dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. E Jesus morreu no mesmo dia. Pelos nossos pecados. E ele ficou ali na cruz. E certo homem, usado por Deus, cumpriu o que está escrito aqui no dizer da Páscoa. Abra sua palavra em Lucas, capítulo 23. Eu não sei se os discípulos de Jesus estariam com medo naquela ocasião de serem apanhados e, sei lá, mortos após Cristo. Mas quem aparece aqui não é um dos discípulos, um dos 12, mas um que andava ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as vozes de Jesus. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 50. Diz assim: e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros. Irmão, na hora que os fariseus e os sacerdotes estavam lá no Sinédrio e julgaram, falaram, vamos matar Jesus, ele não concordou. Ele ouviu Jesus, esse homem não tem pecado. Esse homem não tem pecado. Ele não concordou, irmãos. Natural da Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. Voltando lá, irmãos. Versículo 10 de Êxodo 12. Não deixareis dele pela manhã. Irmãos, depois que Jesus morreu e foi sacrificado por você, esse não deixar ele lá na lenha para ser comido, ele não foi. O que sobrou dele foi tirado. O homem pegou ele, envolveu ele num lençol e colocou num túmulo. Que não havia sido colocado outro morto antes. Túmulo novo. A Páscoa se compara com o nosso Jesus. O Cordeiro da Páscoa significa o nosso Jesus Cristo. Aquele que morreu por mim e por você. E quando chegarmos na Páscoa, não devemos olhar a Páscoa de qualquer maneira. Devemos olhar a Páscoa lembrando do sacrifício que ele fez por nós.
Se ele não tivesse vindo, era nós que estaríamos mortos. Era nós que merecíamos as chicoteadas. Era nós que merecíamos ser apedrejados, cuspidos, açoitados, crucificados. Éramos nós, não ele. Amém. Tá aí, ei Samuel, beleza. O cordeiro tá beleza, é Jesus. E os pães asmos e as ervas amargas, que isso tem a ver com a Páscoa? O que isso tem a ver com a Páscoa, meu irmão? Voltando ao versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. O que são pães asmos? Pães asmos, para quem não sabe, são pães sem fermento. Um pão puro. O fermento, irmãos, quando é colocado na Bíblia, aqui nesse texto, ele é colocado como algo que muda a essência. Quando você pega o trigo, irmãos, e mistura no fermento, ele continua sendo original? Ele continua sendo trigo? Não, ele muda a essência dele. Ele se torna fermentado. Ele não é o trigo original. E isso é, para nós hoje, o fermento é o pecado. E nós, o trigo. Quando ele fala, comereis pães asmos, ele está falando, não se misture com o pecado. O fermento é o pecado. Ele leveda, ele tira a essência. Porque a sua essência é Deus. Em Deus não há defeito, não há mistura. Você é a imagem de Deus. Mas quando o pecado entra, você se torna levedado, você se torna fermentado. Você muda a sua essência. E você não se torna um pão puro. Então Deus fala na essência da Páscoa: povo de Israel, comeis pães asmos. E para nós hoje, separem-se, santifiquem-se, deixeis o pecado de lado, lembrai da morte de Jesus. Não perca a essência, não perca aquilo que vocês foram feitos. Vocês foram feitos de Deus. Não pense que o caminho que você vai trilhar, você só vai trilhar ele normalmente. Trabalhe, chame o seu irmão. Se você não quer pregar o evangelho, chame ele para vir para a igreja. Aqui ele vai ouvir a palavra. Irmão, vamos para a igreja, que lá você vai ouvir a palavra de Deus. Aquilo que ele tem para nós. Ajude o rebanho a ser conduzido no caminho correto. Amém? Comer à pressa. O que significa comer às pressas? Eu já expliquei para vocês, tinha que comer às pressas, porque eles foram praticamente expulsos da terra do Egito. Não se demore, meu irmão, a comer o cordeiro pascal. Para nós hoje, não demore a aceitar Jesus no seu coração. Jesus não deve ser digerido. Eu vou comer um pedaço aqui, degustar Jesus, ver se ele é bom. Se ele foi feito com molho barbecue. Nós não devemos chegar e eu vim à igreja e começar a ouvir palavras. Deixa eu ver se o evangelho é isso mesmo, se é isso que eu quero mesmo, se ser crente é isso mesmo que eu quero. Você deve pegar e comer às pressas. E aceitar Jesus às pressas. Eu quero, Senhor. Porque você não sabe o dia que você vai para a terra prometida, meu irmão. E se for esse o dia, que você tem que ir para
para a terra prometida e você não comer do cordeiro pascal. Se você estiver na casa de uma pessoa que Jesus não sacrificou. Se você não está dentro de uma casa que foi sacrificado o cordeiro pascal. Se você não comeu de Jesus. E aí? Você, não se demore, meu irmão. Se hoje em dia você aceitou Jesus e mesmo assim está igual aquele pessoal do Melhoras do Mundo, eu vou, não vou. Se conserte. Lembre da Páscoa, que Jesus morreu já por você, cara. E você tem que trilhar um caminho para chegar lá. Jesus falou: aquele que me aceitar e permanecer até o fim, esse herdará a vida eterna. Jesus não chegou lá e falou: não, se o cara me aceitar, tá pronto, tá resolvido. Ele falou: tem que me aceitar. Mas virão dias de tribulações. Se ele suportar até o fim, aí sim ele vai para o céu. Amém, meus irmãos? Esteja preparado para o caminho, irmãos. Esteja preparado para o caminho que Jesus preparou para vocês. O pior ele já fez: morrer por vocês. Está pago a dívida. Fique de pé no seu lugar. Meu Deus e meu Pai, eu louvo ao Senhor, Deus, porque o Senhor me amou tanto. O Senhor amou tanto essas pessoas, ó Pai, aqui, que o Senhor se tornou carne como nós somos. O Senhor se desfez da glória que o Senhor tinha aí no céu e se humilhou como forma humana para morrer por mim e por essa igreja, Pai. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor foi o Cordeiro, Pai. Porque o Senhor já pagou o preço por nós. Perdoa nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai, de termos andado o caminho sem a preparação, sem estar com o lombo cingido com a sua palavra, sem estar calçado os pés, ó Pai, com o seu evangelho, com oração, com jejum. Deus, nos perdoa, ó Pai, se nós não temos colocado o cajado em nossas mãos e ajudado as outras pessoas, ó Pai, a trilhar o caminho do Senhor. Deus, olha para nós com seu olhar de misericórdia. Perdoa-nos, ó Pai, se até hoje nós não lembramos da Páscoa, ó Pai, da forma correta. Obrigado porque o Senhor trouxe à tona em nossas mentes, em nossos corações, o que é realmente a Páscoa. E sabemos hoje, ó Pai, que não é chocolate, que não é comer peixe, porque não tem nada a ver com comer peixe. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos. Que o nome de Jesus venha nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe as suas vidas. Amém. Que essa palavra venha estar cravada em seus corações e em suas mentes. Que na próxima Páscoa, irmãos, quando você chegar na casa dos seus parentes, vocês lembrem: gente, vamos ceiar? Vamos comer um peixe? Vamos, é bom um peixe, é. Mas vamos, gente, Jesus morreu por nós. Amém. Pastor. É para Deus.